Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre a equação de Euler, uma equação muito utilizada na mecânica de fluidos para aplicações em que a viscosidade é desprezível. A equação de Euler ela parte da equação de Navier-Stokes. A equação de Navier-Stokes, que está mostrada na tela, ela não pode ser resolvida analiticamente. Por quê? Porque ela tem termos acoplados, U multiplica V e U multiplica du dv, então a gente tem a velocidade aqui U multiplicando du dx, V multiplicando du e W multiplicando também du dz. Então ela é totalmente acoplada, ela também depende da pressão e da segunda derivada. Todos esses fatores fazem com que a equação de Navier-Stokes não tenha uma solução analítica. A equação de Navier-Stokes pode ser escrita da forma vetorial, desse jeitinho que está na tela. Então, ρ, derivada material da velocidade no tempo, é igual a ρ vezes g, menos o gradiente da pressão, mais μ, a segunda derivada de v. Então, essa equação, pela dificuldade, a gente sempre procura formas mais fáceis de resolver ela. Uma das formas que a gente pode resolver ela é desconsiderando os efeitos viscosos. Nesse caso, μ vai ser próximo de zero. Então, se μ é próximo de zero, esse termo aqui e esse termo aqui, eles podem ser cortados, porque eles vão ser zero. Com isso, a equação de Navier-Stokes simplificada fica da seguinte maneira. Então, a gente vai ter ρ du dt mais U du dx mais V du dy mais W du dz é igual a ρ gx menos dp dx. Note que essa equação ela já é muito mais simples de ser resolvida. Por quê? Porque a gente tirou o termo de derivada segunda. E essa equação é conhecida como equação de Euler. Na forma vetorial, a gente pode escrever ela dessa forma. Mas o que significa cada um desses termos? Esse primeiro termo, ρ dv dt, é a massa vezes a aceleração da partícula. Rho vezes g é a força-peso do elemento diferencial. E ΔP é o gradiente de pressão que esse elemento sofre. Notem que quando a gente compara com a forma original de Navier-Stokes, a gente está falando que μ é a segunda derivada de V, ela é desprezível. Isso não significa necessariamente que a viscosidade é zero, e sim que essa força, os efeitos viscosos, elas são desprezíveis em face ao gradiente de pressão e à força-peso que tem no sistema. Então, não é necessariamente que a viscosidade é zero, e sim que o valor é desprezível perto das outras grandezas. A equação de Euler ela é aplicada em problemas nos quais as tensões viscosas então são desprezíveis. E essas tensões viscosas elas provocam deformação no fluido. Então, subentende-se que a equação de Euler aplica-se tanto para movimento de corpos rígidos, que não tem deformação, quanto para escoamento sem viscosidade. A equação de Euler nas coordenadas cilíndricas é dada por essa relação. Outro sistema de coordenada muito utilizado para fazer o equacionamento de escoamentos sem viscosidade, ou invícidos, é o posto na linha de corrente. Lembra que o sistema de coordenadas é meu, eu ponho ele aonde eu quiser. No escoamento em regime permanente, a gente vai lembrar que a partícula ela sempre se move ao longo de uma linha de corrente, pois nesse escoamento, a linha de corrente e a linha de trajetória, elas são a mesma. Então, uma partícula que está numa determinada linha, ela nunca vai cruzar aquela linha para ir para uma outra linha. Ela sempre vai ficar cada partícula na sua linha de corrente. Então, assim, a gente pode traçar coordenadas perpendiculares e tangenciais a essa linha para descrever o deslocamento. Isso vai trazer para a gente uma vantagem que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. Então, o objetivo de escrever a equação do movimento em termos das coordenadas S e N. E a pressão no centro do fluido, ela é uma pressão P. Então, a gente tem a pressão P no centro do fluido e a gente vai descrever esse deslocamento em termos da coordenada S e N.
Então aqui a gente tirou o nosso elemento diferencial para deixar as nossas coordenadas S e N perpendicular da forma que a gente está habituado. Notem que a força G aqui, então, daí ela ficou inclinada, porque a gente girou ele no sentido horário. E agora a gente vai querer fazer a análise do somatório das forças na direção S. Então, primeiro vamos analisar a força que a pressão faz na face da esquerda. Então a gente vai ter P, mais dP ds menos ds sobre 2, vezes dN dx, aplicado para a direita. dN dx é a área da seção perpendicular. E do lado direito a gente vai ter P mais dP ds mais ds sobre 2, dN ds. Lembrando que essa espessura aqui é ds, então ds sobre 2 é essa quantidade, é o quanto que ele tem que andar para chegar em cada face. E essa medida aqui é dN. E dx é a medida para dentro da tela. Então, por isso que ficou dN dx aqui, porque é a área perpendicular. Aplicando a segunda lei de Newton na direção S, então fazendo o somatório das forças na direção S, a gente vai ter que as forças por pressão, então a pressão do lado esquerdo, mais a pressão do lado direito, que é negativa, então por isso surgiu esse menos, porque está apontando para a esquerda, menos a força peso, que também está apontando para a esquerda, então ρ, ds dN dx, que é o tamanho do elemento diferencial, vezes o g, vezes o seno de beta, porque a gente só tem uma parte. Vai ser igual a aceleração na direção S, vezes ds dN dx. Notem aqui que eu posso pegar esse termo aqui, dP ds sobre 2, e passar ele para outra integral, e passar esse P daqui para cá. Com isso, a gente vai ficar aqui P menos P, porque esse menos tem aqui, ó, tem esse menos P aqui. Então, P menos P, dN dx, menos dP ds sobre 2 mais dP ds sobre 2. Isso aqui, na verdade, é dP ds vezes ds. E dN dx. Aqui ficou o resto do jeito que estava. Então, a gente vai poder simplificar esse P. Então, esse P menos P aqui vai ser zero. Esses dois aqui, como eu já falei, a gente vai juntar. E com isso, a gente vai ficar aqui menos dP ds dN dx, menos ρ, g, seno de beta, ds dN dx, é igual a ρ, aceleração na direção S, ds dN dx. Nota que eu tenho em todos os termos ds dN dx, então eu posso pôr isso em evidência. Então, pondo ds dN dx em evidência, eu tenho ele dos dois lados, eu posso simplificar esse termo. Então, a gente ficaria aqui, menos dP ds, menos ρ, g, seno de beta, é igual a ρ, a aceleração na direção S. Mas nota que esse seno de beta, ele também tem uma relação com S. Então, a gente vai ver na figura e tentar descobrir qual que é. Então, se a gente olhar aqui na figura e fazer a trigonometria, a gente vai ver que a gente tem um triângulo cuja hipotenusa é ds, e o cateto oposto aqui é o dz, e ele é ligado aqui pelo seno de beta. Então, o seno de beta nada mais é do que o cateto oposto, que é dz, dividido pela hipotenusa, que é ds. Então, o seno de beta vai ser dz ds. E eu posso substituir isso na equação. Então, nota que eu fiquei com menos dP ds, menos ρg dz ds, é igual a ρ vezes a aceleração na direção S. Então, agora eu já tenho a pressão na direção S e a cota na direção S. Agora a gente só precisa ver quem que é essa aceleração na direção S. Ao longo de qualquer linha de corrente, a gente sabe que a velocidade é uma função da posição e do tempo. Afinal de contas, como a partícula sempre permanece dentro da linha de corrente e ela nunca cruza, então ela nunca vai ter uma velocidade na direção normal. Então, a aceleração da partícula, a aceleração material da partícula vai ser dv dt mais v dv ds. Então, a equação de Euler, se a gente substituir o termo da aceleração e dividir todo mundo por ρ, a gente vai ficar com menos 1 sobre ρ dp ds menos g
dz/ds é igual a dv/dt mais v dv/ds. Isso considerando que o eixo z está para cima e a gravidade está para baixo, na direção z. Em regime permanente, dv/dt é igual a zero. Então, em regime permanente, a gente pode cortar esse termo aqui. Isso mostra para a gente um negócio muito interessante, que em regime permanente, qualquer variação positiva na pressão, então se houver um ΔP, eu vou ter que ter ou um ΔZ negativo ou um ΔV negativo. Se eu tiver um ΔZ positivo, ou eu vou ter uma queda de pressão ou uma queda de velocidade. Isso é muito interessante porque toda a parte de sustentação aerodinâmica de aviões é baseado nisso. Para gerar um gradiente de pressão, como na asa não tem um gradiente de cota, a gente tem que ter um gradiente de velocidade. Como a gente quer ter menos pressão em cima, a gente precisa que na parte de cima da asa do avião a velocidade seja maior. Então essa equação aqui, ela é utilizada, por exemplo, para fazer o projeto de asas de aviões. Agora, na direção normal, a gente vai voltar para a figura e fazer o somatório de força na direção n. Para isso, a gente vai fazer a expansão da série de Taylor para pressão agora na direção normal. Então, a pressão em cima vai ser P mais dP dN, dN sobre 2, ds dx. Lembrando que isso aqui é ds e isso aqui é dN. Então, a distância daqui até aqui é dN sobre 2. E daqui até aqui é menos dN sobre 2. E também a gente vai fazer para a parte de baixo. A parte de baixo empurra para cima, a pressão sempre aperta fácil, vai ser P mais dP dN menos dN sobre 2 ds dx. A segunda lei de Newton para a direção n do elemento vai ficar então P menos dP dN dN sobre 2 vezes ds dx menos P mais dP dN dN sobre 2 ds dx menos ρg cosseno de beta ds dN dx é igual a ρ, aceleração normal, ds dN dx. Aqui a gente vai fazer o mesmo princípio. A gente vai passar esse dP dN, dN sobre 2, para o outro parênteses e esse P para o parênteses da esquerda. Então, com isso, como aqui a gente vai ficar P menos P, isso aqui vai ser zero. E esse termo aqui vai virar dP dN dN. Então, com isso, a gente vai ficar aqui menos dP dN, ds dx, menos ρg cosseno de beta ds dN dx, vai ser igual a ρ, aceleração ds dN dx. Então, a gente pode tirar o dN ds dx em evidência, como a gente fez anteriormente, e eliminar ele porque ele aparece dos dois lados. Então, agora a gente precisa descobrir quem que é esse cosseno de beta e quem que é essa aceleração na direção normal. Então, o cosseno de beta, se a gente olhar aqui o triângulo, aqui a gente tem o dN na direção n, e aqui a gente tem o dz, e aqui a gente tem o ângulo beta. Então, quer dizer que o cosseno de beta é dz dividido por ΔN, por dN. Então, a gente pode substituir esse valor aqui na fórmula e colocar ele aqui. Então, a gente vai ficar aqui menos 1 sobre ρ dP dN, menos g dz dN é igual a aceleração normal. Então, a gente passou o ρ dividindo. A aceleração normal do elemento fluido é dirigida para o centro da linha de curvatura no sentido negativo de n. Então, a aceleração centrípeta, como a gente já viu em outras ocasiões, é dada por menos v ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Com isso, a equação de Euler na direção normal para o regime permanente é mostrada 1 sobre ρ dP dN mais g dz dN é igual a v ao quadrado sobre r. Essa equação indica que a linha de pressão aumenta para fora da direção normal das linhas de corrente a partir do centro de curvatura. Então, quer dizer, quanto maior o raio, menor a pressão.
menor a variação da pressão. Então essa equação indica que a pressão aumenta nas linhas mais externas do escoamento. Então, para finalizar, a equação de Euler na direção de escoamento é 1 sobre ρ dp ds mais ρ dz ds mais v dv ds é igual a dv dt. E na direção normal, 1 sobre ρ dp dn mais ρ dz dn é igual a v ao quadrado sobre r. Notem que essa equação aqui, ela também é utilizada quando você tem um escoamento com viscosidade baixa para fazer a medição da velocidade do escoamento em curvas, porque daí você tem o raio, você coloca uma tomada de pressão aqui, uma tomada de pressão aqui, então você vai encontrar dPdn, o quanto que a pressão varia na direção normal. Esse termo aqui a gente considera que vai estar na horizontal, então esse termo aqui vai tender a ser zero. Então, a partir do raio de curvatura da curva que você vai conhecer, você consegue encontrar a velocidade do escoamento do fluido a partir da diferença de pressão. Então, isso aqui é muito útil quando você tem curvas no seu sistema e você quer fazer medições de vazão localizados. Bom, pessoal, sobre a equação de Euler era isso. Muito obrigado pela atenção. Não esquece de deixar o joinha. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário e nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!